Baptisia tintória é como aquele medicamento que circula. Dentro da homeopatia existe uma nomenclatura chamada medicamento satélite. Já dá para imaginar, né? Eu tenho o ácido principal e eu tenho aquele que fica girando em torno dele, acrescentando algum elemento. Então, Baptisia, eu imagino, eu o percebo como um medicamento satélite, que gira dando apoio, principalmente aonde tem o déficit, a limitação do aspecto mental, onde tem a mente meio limitada, meio obtusa, meio fechada. Agora, a reflexão que eu peço a vocês é que considerem isso não apenas como um problema dito médico. Fulano é débil mental, fulano tem um problema qualquer, uma limitação mental. Mas eu diria isso de pessoas ditas saudáveis, mas que têm a mente obtusa, com os seus preconceitos, com as suas picuinhas, com a sua limitação. Essa limitação não deu a entender. Eu conheço doutores, pós-doutores, mas que a mente deles é assim, ó, limitadinha, engessada. Então eu quero que vocês pensem nisso, tá? Baptisia tintória é um medicamento muito interessante para trabalhar movimentos onde o sono está sendo mal conduzido. À noite eu não durmo, mas durante o dia eu passo o tempo inteiro sonolento. O tempo inteiro eu passo querendo dormir. E sabe aquelas pessoas que têm aquelas chamadas crises de narcolepsia? Já ouviram isso? Aquelas pessoas que estão conversando e simplesmente dormem, apagam. Eu sempre peço para vocês estarem levantando algumas reflexões. Todos os problemas que acontecem com a criatura durante o dia são questões que têm a ver com o nível de consciência. Todos os problemas que acontecem com a criatura à noite têm a ver com o nível de inconsciência. Então, é muito interessante você ver pessoas que elas brigam com o sono, ou mesmo elas afirmam que querem dormir e não conseguem dormir. Mas a gente percebe que entregar-se ao sono, ter um sono bom, muitas vezes implica em abrir-se e entregar-se ao oculto, ao desconhecido. E de uma forma, ainda que inconsciente, aquela criatura está fugindo desse encontro com seus níveis mais profundos. E o sono à noite não vem. Por isso que um dos medicamentos que a gente precisa trabalhar muito com relação à insônia, ainda que eu não esteja trabalhando com ele, a insônia em si é o acônito. Acônito e os seus medos inconfessáveis, os seus medos que nem a própria pessoa sabe quais são, mas ela sente. Não sei, só sei que foi assim. Então, esses medos em que a pessoa não consegue ter uma definição clara. Por que você está com medo? Então, se uma pessoa não está dormindo, embora ela diga, eu estou morrendo de sono e eu não consigo dormir, tem uma pontinha de medo aqui. Tem uma pontinha de medo a ser trabalhada. Então, quando eu uso acônito nesse caso, eu não estou trabalhando acônito para insônia. Vocês estão entendendo? Então, não tem tratamento para insônia. Tem tratamento para pessoas que não estão dormindo. Ah, mas não é a mesma coisa? Eu acredito que vocês estejam entendendo que não é a mesma coisa. Ok. Então, tudo que vocês pensarem que o sono esteja desvirtuado e que principalmente o sono esteja sendo muito exagerado durante o dia, podem pensar em Baptisia. Baptisia, ele cabe aqui, ele ajuda bastante, tá certo? Aqui o sono, e aí tem um outro medicamento que também futuramente iremos ver, chama-se moscus. O moscus é feito de uma glândula do veado, do alce, do gamo, né? Uma glândulazinha. E o moscus
assim como baptísia, eles possuem uma característica em comum muito interessante. O sono e o desmaio como fuga, como meio de fugir dos confrontos. Todas as vezes, aí vocês vão buscar essas pessoas que falam que o sono está irregular, vocês vão perceber que todas as vezes que elas estão tipo assim, vai chegando a hora da prova, me dá um sono, vai chegando a hora daquele encontro, vai chegando a hora de eu fazer entrevista para o emprego, eu perdi a hora porque eu dormi, entende? O sono é como uma fuga. Uma fuga. E o moscos, ele faz a mesma coisa, só que desmaia. Ele desmaia, ele desliga. Puf, o disjuntor cai e a pessoa perde a consciência. Pode ser sono ou desmaio. No caso, o sono na fuga é baptísia. Eu fiz a comparação para vocês fazerem, já ia fazendo essas relações. O mosco usa a fuga como pano de fuga, de fundo ele tem o desmaio. E ele cai fora. Mas eu quero que vocês tenham essa referência. Claro que a gente não vai lá no mérito, ele sabe, sacana, a pessoa apertou e ele já... Não, a gente sabe. Mas o fato é que esses dois medicamentos, eles falam dessa fuga. E esse cansaço, essa fadiga que baptísia traz, é uma fadiga, não que ele esteja produzindo, realizando. Estou cansado porque eu estou trabalhando muito. Muito pelo contrário, ele não está fazendo nada. E daquela fadiga, é muito mais aquela pessoa que vive se escorando, usando, estou cansado, e ali, para não produzir, para não ser chamada a uma ação. Então, baptiza foge dos enfrentamentos, foge das ações, foge da luta, foge do trabalho, ele foge, tem muita essa ideia de fuga. É interessante porque os registros que eles têm, os registros que estão, à medida que uma pessoa fala, outra pessoa fala, isso vai sendo recolhido nas matérias médicas. E a fala das pessoas que usaram baptísia é que eu tenho uma percepção de que eu sou 3 pessoas. 3 pessoas, a trindade, ou o elemento trino, ele merece por si só uma reflexão, que é o movimento de completar um ciclo, de completar uma atividade. Onde você tem a trilogia, onde você tem a trindade, você tem o fecho do ciclo. O movimento dialético com a tese, a antitese e a síntese, que na verdade vai se tornar uma nova tese. E o ciclo está se realimentando, retroalimentando. Então, assim, uma coisa que chama em baptísia tintória, embora ele tenha esses problemas, concentração difícil, discurso incoerente, divaga, histeria, ideias confusas, embora ele tenha isso, ele é uma pessoa que tem uma percepção da realidade. Tanto que ele tem uma percepção que ele sabe que ele vai se dar mal, por isso ele foge. Ninguém foge, eu não fujo do que eu não sei do que representa o perigo. Há um grau de inteligência e de reconhecimento para que eu fuja. Então, se eu estou diante de uma... Poxa, você estava ali e você não correu. Do quê? Daquela cadeira. Mas qual o problema com a cadeira? Você não sabe. Cadeira faz isso. Não sabia. Aí ela desmaia. Mas na hora que ela estava diante da cadeira, ela não tinha noção. Então, quando uma pessoa foge, pressupõe-se que ela já tem a noção do com que ela já está lidando. Então, a baptísia tem consciência, só que ela não quer usar. Entende? Ela não quer, ela foge dela, ela sabe o que vai encontrar lá, por isso que ela foge. Esse é o diferencial. Então, essa trindade, ela tem a ver com essa questão de que a pessoa sabe o que é, só não assume, não aceita. Aqui um pouco a gente vai refletir e trazer esse elemento dessas 3 pessoas. Ele ajuda nisso. Qualquer tipo de coisa que ele tenha que parar para dar respostas. Qualquer coisa que ele tenha que parar para dar uma resposta, enfrentar. Então, assim, se eu paro para ver uma coisa... já vai ver que tem crianças em que elas têm dificuldade de concentração diante de provas, diante de tarefas, diante de alguma atividade. Mas na hora que elas vão jogar o game, elas sabem tudo, elas se concentram, elas percebem. Então, você vê que a pessoa não tem problema. Talvez ela tenha limitações
por medos, por inseguranças, mas ela na estrutura cognitiva, na estrutura, digamos assim, no arcabouço da mente dela, não há problemas. Pois é, mas é que já foi dito, não existe falta de atenção, existe uma falta de motivação para concentrar-se. Então, por que, se uma pessoa tem déficit de atenção, eu vou entender que ela não se concentra, ela não dá atenção dela para nada, porque ela não tem atenção. Agora, se a atenção dela é selecionada, escolhida, tem alguma questão? Qual é o problema? É o que a gente falou há pouco. É o movimento de você dormir. Você está com uma conversa, você dorme na conversa. A pessoa dorme no ato sexual. Você, você vai dormir em situações assim, teoricamente, mas como que a pessoa dorme numa hora dessa? Aqui é fuga. Fuga. Então, de repente, eu percebo, no caso do homem, e é interessante como nesse caso, você vai relacionar ejaculação precoce. Porque há uma percepção de que eu não estou atendendo ao parceiro. Ele faz muito esforço para permanecer alheio. E esse esforço consome as suas energias. Esse é o nosso amigo Baptista Quitória. Ok?